E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero. E hoje eu vou falar pra vocês aí sobre os vasos de barro, vasos de porcelana. Será que as orquídeas gostam desses vasos? Você usa? Se você usa, deixa no comentário aí pra gente poder saber. Porque geralmente o pessoal tá falando bastante desses vasos, né? Inclusive foi uma cerâmica que entrou em contato aqui com a gente. A partir disso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque ele ofereceu uns produtos bem interessantes aí. Porém, aqui eu não faço utilização desses vasos, né? Porque tem alguns motivos aí que eu vou contar ao longo do vídeo. Mas dê uma olhada. Então você dá uma olhada aí, ó. Todas as nossas plantas aqui são plantadas em cachepôs de madeira. E existem alguns motivos pelo qual eu não utilizo aí o vaso de barro. Até mesmo porque a nossa estrutura aqui ela não suportaria grande quantidade de vasos de barro. Para quem se pergunta se a orquídea gosta aí, dá uma olhada. Isso aqui é uma telha. E a telha aqui, a orquídea simplesmente adora a telha. Então assim, não é o local que ela está plantada, mas sim como ela está sendo adubada, como ela está sendo regada. É o único vaso de barro que eu tenho aqui. Eu comprei na época da Cernic, que é uma instituição aqui, né? E ele tá aqui, tá com pedras aqui, alguma planta, mas eu nem utilizo. Porque o peso dele ele pesa pelo menos aí uns 2 quilos, 1,5 kg. E assim, imagina eu colocar 250 cachepôs, porque a minha estrutura aqui ela tem 250 cachepôs, 125 de cada lado. Ou seja, temos uns 125 cachepôs desse lado e 125 do outro lado. Imagina colocar tudo isso aqui com um vaso de barro. Então para mim não seria muito ideal. Porém as orquídeas simplesmente gostam. Elas adoram o vaso de barro. Para quem se pergunta se ele é ecologicamente correto, então temos uma controvérsia aí. Muita gente vai comprar o vaso de barro porque vai achar que ele é ecologicamente correto, né? Porque ele não é feito de madeira, não destrói a natureza e coisa e tal. Porém, para fazer a queima aí do barro, você precisa de fogo, você precisa de aquecimento. E nesse aquecimento você vai utilizar madeira. Então, da mesma forma que você utiliza madeira aqui para fazer os cachepôs, você utilizaria madeira aí para fazer a queima aí do barro. Então, para quem acha que é ecologicamente correto, se torna praticamente a mesma coisa, ou talvez até pior o vaso de barro aí, porque vai precisar de muito mais queima, vai precisar de muito mais madeira. Apesar de que não ficar visível, né? Mas as orquídeas simplesmente gostam do barro. A durabilidade dele também é bem grande, talvez até maior do que o próprio Sansão do Campo. Porém, é que eu digo, o substrato ele precisa sempre ser trocado, então periodicamente você vai precisar de trocar. Quando sua orquídea estiver bonita, você vai precisar de tirar desse cachepô, desse vaso. E isso aí também não vai ser muito bom aí para as orquídeas. Vai ser prejudicial para elas, o que vai dificultar um pouco o cultivo. E assim, eu vi um vaso bem interessante, chamado de EcoFlow. E esse vaso me pareceu bem legal. Porém, eu tenho algumas ressalvas contra eles, porque quando você tem muito lodo, muita água parada. Para dar um exemplo, eu vou ali mostrar para vocês o meu aquário. Assim fica mais fácil de mostrar para vocês. Quando tem muita água, que a água fica muito parada ou fica circulando pouco, forma lodo, as algas. As algas vão se formando. E no EcoFlow também seria da mesma forma, iria formar alga, esses lodo que a gente chama, né? E ele iria prejudicar aí ou dar um mau cheiro com o passar do tempo. Então eu já fiz o plantio aqui numa época em garrafas PET e as garrafas PET não foram tão legais porque elas formaram essas algas, esse lodo, e esse lodo começou a dar um mau cheiro e começou a cheirar lama podre, essas coisas assim. Isso não foi legal. Então assim, a partir daí eu parei de usar a garrafa PET. Eu usava o sistema semi-hidropônico. Usei por muito tempo aí o sistema semi-hidropônico.
Porém, com esse cheiro desse lodo, dessas algas, eu comecei a ter um repugna por esse cheiro. E assim, não achei muito legal. Olha só, criança, ele chega perto, vê que eu tô gravando, ele fica miando. Mas é coisa mesmo, viu? Mas olha aí. Aí com essa repugna que eu comecei a ter, eu comecei a usar outras formas alternativas de plantar as orquídeas. Eu usei todo tipo de material, inclusive carvão e outros materiais, até que eu cheguei no Sansão do Campo, que é a nossa composição atual hoje, que é apenas aí no Sansão do Campo. Tanto os cachepôs de Sansão do Campo, os toquinhos aqui de Sansão do Campo e o substrato também, aí os pedacinhos de Sansão do Campo. Então ficou aí uma composição bem legal. E outro detalhe, eu mesmo faço esse aqui, então a gente mesmo produz aqui os substratos, os cachepôs, então não dependo aí de fornecedores. O que é uma grande vantagem para nós que está querendo expandir nosso cultivo. Mas assim, se as orquídeas gostam, elas simplesmente adoram, dependendo do seu cuidado, dependendo aí da sua logística, né? Porque se você for plantar muitas orquídeas, você vai precisar de um estoque aí bem grande de vaso, porque imagine que eu quero plantar aqui essa nossa criança aqui, vou replantar ela agora. Daqui um dia eu vou fazer o replante dela, tirar todas elas daqui e fazer o replante. Imagine que eu quero replantar ela, e aí eu tenho que comprar aí, que aqui tem pelo menos 12 plantas. Só que se eu dividir elas, eu vou fazer pelo menos umas 15, daí para mais. E olha só, tá vindo floração. Essa aqui é uma branquinha. Mas enfim, aí eu tenho que já ter 12 vasos aqui no mínimo, pronto, esperando para fazer aí o nosso replantio. Então assim, para mim não seria interessante, mas é como eu disse para vocês, as orquídeas simplesmente adoram o barro, dependendo, claro, do seu cuidado. Se você tiver um cuidado aí bem legal, suas orquídeas vai funcionar do mesmo jeito. Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se for comprar, só tome cuidado aí para você não comprar esse EcoFlow, porque se ele formar lodo no fundo dele, você vai ter um cheirinho um pouco diferenciado. Mas de qualquer forma as orquídeas gostam e vai se dar muito bem aí. Mas se já gostou, já deixa aquele like. Valeu e até a próxima. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.